Então, a máquina está aqui criada e eu vou iniciar a minha máquina virtual. Então, este gestor está aqui e eu vou ter uma máquina nova. Passinhos de instalação. Tenho aqui Graphical Install. Podia fazer a instalação de várias formas, vou colocar Graphical Install. Depois, carregar no P e vou até português, Portugal, português, e ele está aqui a detectar. Uma das vantagens da opção automática é que ele faz isto tudo sozinho, não precisa da nossa interação. Mas lá está, não conseguimos colocar em português, iria ficar em inglês, o teclado também, e depois é mais complicado para trabalharmos. Além disso, também é bom ver como num computador real, quando estivermos a fazer num computador real, iremos passar por estes passos de instalação. Aqui no nome do computador, eu vou colocar aqui servidor. Teríamos depois de fazer estas configurações, assim ficam já feitinhas. Então, servidor, isto em minúsculas, servidor um bocadinho grande, não faz mal. Domínio ainda não temos, fica vazio. Password, aqui eu recomendo que coloquem uma palavra passe, como é um exercício de laboratório que seja fácil de memorizar e que não seja assim muito grande. Se for um cenário real, lá está, maiúsculas, minúsculas, números, caracteres especiais, devem ter uma palavra mais complexa. Neste caso, é o nosso laboratório, então eu vou colocar aqui uma fácil. Atenção, que esta é a palavra passe do superutilizador, que é o SU, que neste caso é o root, o superutilizador aqui do sistema. Depois vou criar um utilizador, neste caso vou-lhe dizer que se chama Sónia. E aqui a mesma coisa. E vou colocar uma password também para o meu utilizador. Lisboa. Agora, aqui neste passo, nós podemos colocar o nosso disco mais ou menos dividido e com ou sem encriptação. Para já, eu vou colocar disco guiado e a utilizar o disco inteiro. Qual é que é aqui a diferença? Se nós optarmos, por exemplo, pelo manual, a diferença aqui é que ele vai criar a forma de divisão do sistema Linux, vai criar a raiz do sistema, que é a root, e vai usar praticamente tudo no mesmo espaço. Se nós fizermos, por exemplo, na opção manual, nós vamos conseguir fazer alteração das partições. Eu não quero nada disso. Eu quero aqui utilizar o disco inteiro, mas nós podemos fazer de forma manual e definir, por exemplo, há um espaço que fica para a raiz, há um espaço específico para a home, que é onde o utilizador vai guardar os seus ficheiros, há um espaço para os temporários, enfim, podíamos definir quanto de espaço do disco é que é direcionado para cada uma destas áreas. Neste caso, nós vamos utilizar o disco inteiro, para ser aqui mais fácil, e ele está-me aqui a reconhecer os 100 GB do disco, e está-me a reconhecer então aquele disco virtual que foi criado, e é aqui que nós vamos então fazer a instalação. Depois, nós podemos ainda assim fazer uma alteração na forma como os dados ficam armazenados. Nós podemos criar partições home variable separadas. Aqui nós podemos fazer todos na mesma partição, ou então ainda aqui a partição home separada das outras e o resto do espaço fica com tudo. Eu vou deixar tudo na mesma. A vantagem é que se tivermos uma partição cheia,
não ficamos condicionados, não temos que andar a fazer depois links para o outro lado, não vai haver tantos problemas aqui para esta primeira fase. Uma instalação mais avançada, seria recomendado então essa separação, até mesmo por causa dos rootkits. O que é que ele fez aqui? Ele fez aqui um resumo, dá-nos aqui a root, a raiz, o tipo de fecheiros é XT4, dá-nos aqui o tamanho e diz-nos que esta é uma partição primária. E depois ele cria sempre uma área de swap, que é uma área que ele pode utilizar à medida das suas necessidades. É equivalente ao que o sistema Windows também faz. E vou terminar aqui o particionamento e quero escrever as alterações. Continuar. E ele está a fazer então a instalação do sistema operativo. Ok, próximo passo é aqui, se nós desejamos pesquisar num disco adicional, noutro DVD, eu vou colocar que não tenho mais nenhum, só tenho um DVD, mas se eu fizesse transferência de vários DVDs, se os houvesse, então poderia colocar aqui outros DVDs. Não tenho mais, vou continuar. E agora aqui este passo é muito importante. Quando nós às vezes fazemos uma instalação pequenininha e vamos buscar então uma imagem daquelas mais pequenas, elas muitas das vezes não têm o mirror de rede. E o mirror de rede é muito importante. Às vezes nós estamos a ir buscar um pacote qualquer à internet através do sistema e ele não está a ir buscar, não está a conseguir ligar-se aos servidores. Então é provavelmente aqui ficou a faltar esta definição. Então aqui é muito importante. Mirror de rede. É um espelho na rede onde nós podemos ir buscar mais pacotes e fica no fecheiro específico do sistema, que é o Sources List. Depois mostro-vos onde é que ela está. Esse fecheiro Sources List, ele contém então os sítios onde o sistema vai procurar então as atualizações. Portanto, é muito importante aqui termos o sim. E isto é um dos pontos que depois, se nós fizermos a instalação automática, vai ficar aqui a falhar. Então, vou colocar que sim. E vou colocar aqui continuar, Portugal. Aqui são os mirrors onde estão os ficheiros Debian. Estas linhas vão ficar naquele fecheiro Sources List que eu vos falei e, portanto, temos que os selecionar neste passo. Portanto, aqui onde está o mirror, aqui o mirror do arquivo Debian, temos aqui várias possibilidades. Portanto, vamos buscar aqui um dos servidores que existem mais perto de nós, neste caso Portugal. Temos vários, podemos selecionar. Vou deixar o primeiro. Ele até diz aqui, dá a dica de Debian.org, que é uma boa escolha. Eu vou continuar. Não temos servidor proxy, mas já está vazio. E vou avançar. E ele está a fazer então a configuração do apt. Portanto, é aqui um diretório que é o apt. E lá dentro está o sources.list. E esse ficheiro é que vai ficar com esta informação guardada. Nós depois também podemos editar esse ficheiro. Agora aqui, isto é um inquérito de utilização de pacotes. Eu vou dizer que não quero participar no inquérito. Vou avançar. Este inquérito serve para contribuir com dicas. E aqui também é um dos pontos que nós podemos personalizar. Ou seja, o nosso sistema operativo vai ter este ambiente gráfico, aqui o nome, mas nós podemos decidir se queremos ou não ter outras opções. Então, estas outras opções dão-nos mais... demora mais tempo, faz com que demore mais tempo a fazer a instalação. Eu recomendo fazermos aqui, por exemplo, um XFCE, aqui, por exemplo, um KDE, só para verem opções diferentes de sistemas de janelas de ambiente gráfico aqui do sistema operativo. E se calhar aqui um LXDE ou um LXQT, ou os dois, eventualmente. Pois estes são parecidos. Vai demorar um pouquinho mais a instalar, mas ficam aqui com a opção de verificar outros sistemas.
Agora chegamos a esta fase e temos o gestor da janela. Se nós optarmos pela primeira, é o ambiente do GNOME, ou seja, quando fazemos o login no sistema, temos o login do sistema com o GNOME. Se fizermos uma das outras opções, temos um login com o utilizador e a password de forma diferente, outro grafismo. Vou deixar esta aqui do GNOME. Neste passo, nós vamos ter que dizer que sim. Nós queremos instalar o gestor de arranque Grub no disco primário. Se não instalarmos o gestor de arranque, o sistema por isso simplesmente não vai conseguir arrancar. Não vai haver mecanismo de inicialização do sistema. Quando é que nós optamos pela opção do não? É quando nós temos, por exemplo, no mesmo disco, dois sistemas operativos. Por exemplo, eu ter um Windows e um Debian, ou ter um Debian e outro sistema operativo Linux, ter dois diferentes no mesmo disco. Então, eu vou optar por qual deles é que vai fazer, então, o arranque do sistema, que vai assumir isso. Neste caso, só temos um sistema que é o Debian e, portanto, temos de ter o gestor de arranque no disco. Então, vou dizer que sim. E só temos um disco, que é este, o SDA, e vou fazer continuar. E temos a instalação completa. Vou clicar onde diz continuar. A instalação está terminada e ele agora vai fazer então o início do sistema. Portanto, para aqui Enter. Está a verificar, está a fazer as verificações todas, está a dar aqui OK, isto é bom. Tudo verdinho, é o que nós queremos. E está feita aqui a instalação. Vou entrar no meu utilizador. Lembram-se que eu fiz password para o root e criei o utilizador ao qual dei o nome de Sónia. Vou entrar no meu utilizador. Vou colocar aquela password que eu defini. E cá está. Nós estamos com o sistema operativo já instalado. Agora, está aqui a pedir confirmações, ou nós podemos até fazer aqui alterações em português. O teclado, nós podemos verificar, se tivermos dúvidas, se eu carregar aqui no Q, no W, no E, há de bater certo com o que está tudo bem. Se não estiver, podemos alterar. Aqui vou dizer nos serviços de localização, isto aqui vocês podem definir se querem privacidade ou não, posso deixar. E agora, se nós quisermos já fazer ligação a contas, também podemos já fazer. Vou ignorar e começo a utilizar. Uma das questões aqui é que nós temos as Guest Editions não ficaram instaladas com este processo. Se nós fizéssemos pelo assistido, conseguimos ter logo as Guest Editions instaladas. Uma das situações que eu vos tinha dito que devemos ter é aqui o drag and drop. Eu vou colocar aqui bidirecional. E a área de transferência partilhada também vou colocar bidirecional. Então este é o nosso menu cá em cima. Nós temos aqui o ISO do sistema. Também podemos selecionar ou não se precisarmos de dados do disco. Depois também conseguimos fazer aqui algumas alterações. Algumas delas só conseguimos com a máquina desligada. E portanto aquelas definições também temos acesso a elas. Reparem que algumas estão desativadas porque o sistema está em utilização. Mas com a máquina desligada conseguimos fazer os ajustes e aqui algumas configurações. Para já vou fechar. Pronto, aqui uma das questões é que eu tenho, não tenho as Guest Editions ativadas. Temos que fazer aqui o upgrade das Guest Editions. E assim, com esta ferramenta. Depois, também temos aqui então as aplicações que estão instaladas, mas eu vou fazer aqui outra coisa. Vou terminar aqui a sessão. Para verem aqui outras opções. Reparem que aqui em baixo
temos estas definições e que nós podemos alterar a forma do nosso sistema operativo, o ambiente de janelas. Se nós clicarmos aqui, LXDE, eu vou entrar com o mesmo utilizador. E reparem que o meu sistema operativo já está diferente. Temos aqui os acessórios, os acessos, portanto está diferente. Ambiente gráfico, reparem aqui as opções, os ambientes de trabalho, o navegador. Temos aqui as aplicações, está mais parecida aqui com a Microsoft, que tem os menus aqui em baixo. Ok? Então, terminar a sessão aqui mais uma vez. Vou novamente escolher um diferente. Vou colocar aqui o XFCE, que também é bastante diferente do GNOME. O aspecto agora dele. Temos aqui o sistema de fecheiros, a área pessoal, o lixo, os GS Editions, que entretanto já aparecem. Aqui as pastas, as definições, a internet, os arquivos. Okay. A linha de comandos. Reparem que este é o meu utilizador Sonia, que está no nome do PC, que é o server Debian. E temos então aqui, por exemplo, que eu quero ir para o super utilizador do Enter, coloco a password do super utilizador, que é o root. Reparem que ele mudou para o root e não viram aqui a escrever, não viram os caracteres. E mesmo assim, ele não mostra, por questões de segurança, não mostra o número de caracteres que estão aqui a colocar. Por exemplo, se eu estiver com alguém aqui atrás de mim e essa pessoa passe, ela também não consegue ver quantos caracteres é que eu digitei. Portanto, é uma segurança. Pronto. Então, este tem cá em cima os menus. Ok? Depois também temos aqui o suspender, o bloquear, o trocar de utilizador, o desligar, até podemos desligar mesmo. E agora vou-vos só mostrar aqui, por exemplo, o Plasma, o OpenBox também. Caso não queiram fazer a instalação de todos, para experimentarem, eu mostro já aqui alguns. Tá. A particularidade deste é que funciona aqui com os botões do lado direito. Então, do lado direito, terminal. Então, do lado direito, browser. Então, do lado direito, ajuda, aplicações, ecrã. Se gostarem de um ambiente escuro que parece que não está a acontecer nada, este é o ideal. Ok. Apelidários, tem aqui muitos apelidários também, jogos. Ok. Então, do lado direito, tudo acontece. Configurar. Vai demorar tudo um bocadinho. Exit, quero. Então, este é o OpenBox. Depois o Plasma. Temos já aqui esta versão do Plasma. Ele tem duas. Este também tem menus aqui em baixo. Estes sistemas de janelas são transversais a outros sistemas operativos. Não quer dizer que sejam exatamente iguais, mas o KDE costuma ser mais ou menos. Os menus costumam estar mais ou menos nos mesmos lugares, por exemplo. O GNOME já é diferente, normalmente não tem ícones no ambiente de trabalho.
Enfim, depois também depende das distribuições, que elas são muitas e podem ter uma distribuição com alguma particularidade específica e, portanto, depois tenho aqui muito para investigar se gostarem do mundo Linux. Ok. E aqui temos hibernar, suspender, reiniciar, desligar e aqui o sair. Definido. Vou meter aqui o comando clássico. Ok. Pronto, o comando clássico. Temos os menus aqui em cima. Podemos ter aqui várias áreas de trabalho. Se tivermos, este aqui funciona quase como um Alt Tab do Windows. E aqui temos acesso às aplicações, neste caso ao browser, aos fecheiros, aos ajustes. Pronto. Depois, saímos aqui em cima, temos aqui a data e aqui conseguimos também mudar para um lado escuro, luz noturna, o perfil equilibrado, enfim. Terminar também a sessão.